Olá, pessoal. Estamos chegando aqui na nossa sala, alguns minutinhos, um minutinho antes, né? Esperar que a sala começar a encher. Vamos dar uns 5 minutinhos, vamos ver se o pessoal chega aqui aos poucos. A gente vai testando aqui nosso vídeo, nosso áudio. Rafael, por favor, faça seu teste aí também de áudio e vídeo. Pessoal, estiver ouvindo a gente, dá um joinha aqui no chat para a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer. Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha para a gente aqui, que a gente vai só esperar o pessoal chegar aqui na sala. Pessoal chegando. Legal, ok, Rivanildo. Boa tarde. Boa tarde, Auro, tudo bem? Beleza, pessoal chegando, ouvindo bem, maravilha, ok. Muito bom. Boa tarde. Isso, do Rafael tá travado por enquanto, a gente vai tomar esse cuidado aqui de um travar quando não estiver falando, para não dar ruído aqui, não dar eco, né, Rafael? A gente já passou por algumas experiências, né? Maravilha. Leonardo. Olá, Leonardo, que bom que você está aqui também. Pessoal. Muito bom. Vamos dar mais um minutinho aqui para o pessoal chegar e logo começamos, porque assunto aqui não falta, né? Essa pauta aqui é longa, se deixar, a gente tem que limitar 1 hora, porque senão vai que vai. Sexta-feira ainda, né, pessoal? Já final de semana próximo, todo mundo cansado, né? Semana intensa, provavelmente. Mas vamos lá, vai ser muito interessante. Isso aí. Mari Bonora aí, da Bart Digital, que bom que você está aqui também, legal. Stephanie, bom demais. Essa live, gente, vai ficar disponível aqui depois, tá? Stephanie, você me mandou uma pergunta, acabei não conseguindo te responder, mas vai ficar aqui disponível no canal depois, para quem quiser poder assistir. Daniel Freire, legal. Jader, que bom, legal, bom te ver. Ó, temos muitos amigos aqui, que bom. Bom, 40 pessoas já, acho que já dá para a gente começar, né? Então, oficialmente, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa live pelo canal da AgriSchool, né? Falar um pouquinho aqui da AgriSchool, falar um pouquinho do Ipojur, né? Que está sendo representado aqui pelo Rafael. Eu não falo doutor Rafael, porque ele já me pediu para cortar esse doutor, então é Rafael direto, né? Quando não for Rafa aqui no meio do caminho, estamos em casa, né? Sem problema, vamos lá. Então, tá bom. Então, falando um pouquinho aqui da AgriSchool, quem não conhece, quem está chegando aqui, qual que é a nossa ideia, né? AgriSchool, esse canal aqui para falar sobre agro, surgiu em 2017. O intuito é compartilhar informações sobre o agro através de uma linguagem que seja simples, fácil, né, e bem objetiva. Eu sempre trato aqui, muitas vezes, eu mesma, de assuntos com relação ao meio jurídico, mas eu sempre faço a ressalva que eu não sou advogada, eu falo que eu sou uma curiosa, porque eu trabalho com agro aí há mais de 17 anos, com operações estruturadas, com gestão de riscos, inteligência de mercado, barter e outros tipos de operações. Então, não tem como não aprender sobre o meio jurídico, as legislações e tudo mais que pautam essas operações. E aqui, representando, né, o Rafael está representando o Ipojur, falar um pouquinho do Ipojur, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas e Ciências Políticas e Jurídicas. Ele foi criado em 2004 por um grupo de advogados e professores universitários, e a partir de 2017, com foco aí na educação executiva em um espaço de ensino e pesquisa de alto nível nas áreas de direito e da ciência política. O Rafael, ele é o coordenador da Comissão de Direito do Agronegócio, tá? Então, sendo bem objetivo, o nosso, né, objetivo dessa live aqui hoje é explicar a nova Lei 13.986 de 2020,
que ela é oriunda aí da MP do Agro, né? A MP que a gente ouviu falar tanto nos últimos meses de discussões, de ajustes e tudo mais, e agora ela está lá, foi sancionada pelo presidente da República no último dia 7. Então, primeiro, né, já me conhecem aqui, convido a quem não conhece o canal a assistir os outros vídeos, tenho muito assunto aqui interessante referente a esses termos, né, mais de gestão de riscos e correlatos, e agora eu vou apresentar aqui o Rafael, para quem ainda não o conhece. O Rafael Molinari, ele é advogado, gerente jurídico da Cofco International, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, onde também se graduou em Direito, é especialista em Direito Empresarial pela GV Law e integrante da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Ele é coordenador, autor de livros, artigos, palestrante e professor universitário. Ufa! Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Marina, bondade sua. É um prazer estar aqui com vocês, amigos que estão nos acompanhando lá no canal do YouTube da AgroSchool. A gente tem falando há tempo, né, Marina, para a gente fazer algo em comum, em conjunto, e acho que a gente conseguiu aqui fazer uma primeira etapa muito interessante, e com certeza daqui vão surgir novos projetos também entre Ipojur e a AgroSchool. Então é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Maravilha. Então, vamos direto ao ponto, porque, como eu falei no comecinho, assunto aqui é o que não falta. Então, como eu sempre gosto, né, quem acompanha os vídeos aqui da AgroSchool, eu sempre gosto de contextualizar antes da gente entrar nos pormenores, entrar nos detalhes, naquilo que realmente a gente precisa prestar mais atenção com essa lei agora sancionada, o que muda efetivamente no agronegócio. Mas dando aí uns 2 passinhos para trás, eu queria pedir para o Rafael explicar para a gente, contextualizar qual é um breve histórico, de onde surgiu a SMP do Agro, né? Como é que ela começou até ela ser convertida em lei? Como que ela surgiu e quais foram os principais caminhos que ela trilhou até o dia de hoje? Fazer um resumo rápido aqui, porque o caminho é um pouco longo, foram realmente bons meses, como você disse. Isso é uma iniciativa do Executivo, através aí do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Ministério da Economia, o Banco Central, todos eles juntos tiveram essa iniciativa de fazer essa medida provisória, né? Então, a gente teve aí algumas pessoas desses órgãos do governo falando com diversas entidades do país, aí do agronegócio. Então, destaco aqui a ProSoja, pelos produtores rurais, CNA, destaco a Biov, destaco Única, enfim, uma série de entidades, tanto do lado dos credores, dos bancos, Fibraban também participou, enfim, uma série de escritórios de advocacia, todos eles participaram ativamente, e daí surgiu a edição da medida provisória número 897, de 2019. Eu destaco aí o trabalho do secretário executivo do MAPA, o José Ângelo Mazilo Júnior. Foi bastante interessante o trabalho que ele fez, dando voz para todo mundo que queria estar no que ele chamou de grupão do agro, aí foi bem legal. De lá, a gente viu uma MP com bons conceitos, com coisas bastante interessantes, mas eu diria que o trabalho que foi feito também na Câmara dos Deputados foi muito importante, teve bastante aperfeiçoamento lá, vocês devem ter visto nos jornais, a gente teve lá 349 emendas, então foi bastante coisa que a gente teve de vários setores, querendo uma melhoria muito importante da medida provisória. Disso tudo, a gente teve o deputado Pedro Lupion, que foi o relator lá na Câmara dos Deputados, também fez um trabalho aí muito importante de separar o joio do trigo. A gente tinha coisas que não deveriam estar ali naquela iniciativa, não era objetivo, pelo menos, da medida provisória. Eu diria que o relatório foi muito bom, apresentado para votação no pleno da Câmara, no plenário da Câmara. Claro, sempre há pontos para um lado e para o outro, credores queriam mais segurança jurídica na visão deles, produtores queriam outros pontos, aproveitar para renegociar dívidas do passado, enfim, teve bastante coisa que ficou para trás, mas eu diria que, na medida do possível, foi um relatório aí bem coeso do deputado Pedro Lupion, muito bom para o setor como um todo. Na votação no plenário da Câmara,
A gente teve ainda algumas questões que foram retiradas, depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre elas. Essas de dívidas de produto foram tiradas do passado, renegociações, tiraram também a questão de a CPR não poder entrar na recuperação judicial, enfim. Então, tinha um artigo expresso no relatório, né, no projeto de lei para a conversão da medida provisória. E aí passou para o Senado muito em cima da hora. O Senado realmente não teve tempo, praticamente. A gente sabe de bastidores aí. Fui muito a Brasília, conversei com muita gente nesse período todo que tive o prazer aí de participar ativamente dessa discussão. Alguns senadores comentaram, inclusive, que não tiveram nem tempo de analisar com calma. Eles acabaram votando, confiando aí no bom trabalho que foi feito na Câmara para que a MP não caducasse, né, não caísse. E aí depois a gente teve também, aos 45 aí do segundo tempo, a sanção presidencial do presidente Bolsonaro, com alguns poucos vetos, pouquíssimos realmente, basicamente relacionados aí à parte tributária, para não abrir mão de arrecadação de impostos. E aí, desde o dia 7 de abril, a gente tem aí a publicação dessa Lei 13.986, que reputou aí um marco importante para o financiamento do agronegócio. Perfeito, perfeito. Foi um caminho realmente muito longo, né? De realmente muitos debates que a gente acompanhou aqui de longe, né? E, obviamente, tentando fazer, assim, o entendimento. O ponto dessa lei que foi convertida, né? Essa lei que foi sancionada, qual é o principal objetivo dela, né? Ou seja, o que ela tenta resolver ou o que ela tenta melhorar dentro de um cenário de financiamento, de crédito, dentro do contexto do agro? Qual é o principal objetivo, se a gente pudesse enumerar um principal objetivo dessa lei? Acho que o principal objetivo, no final do dia, é melhorar, né, dar mais volume de financiamento privado para o agronegócio. Tanto aqui do Brasil, mas principalmente mirando o exterior. Tem muito dinheiro fora do Brasil que a gente acredita que pode sim vir para cá para o agronegócio. A juros mais acessíveis ao produtor rural, cooperativas, agroindústrias, enfim, basicamente toda a cadeia, mas especialmente o produtor rural. E buscando a segurança jurídica também ao credor, né, com garantias mais robustas. Eu diria que esse foi o principal objetivo dessa medida provisória que foi convertida em lei. Ops, maravilha. Aqui eu acho que vai caber o contexto, quando a gente for agora entrar realmente no detalhamento, né, e entender as principais mudanças. É um caminho que o governo tem trazido, né, nessa gestão atual, de realmente ampliar mais as fontes de financiamento do setor, né? A gente tem as fontes públicas, né, ou seja, os recursos públicos com as taxas subsidiadas. A gente já tem o sistema financeiro agora trabalhando mais próximo, tem as indústrias, a iniciativa privada, ou seja, através das tradings, das próprias indústrias químicas, das revendas, fazendo esse financiamento também, e agora abrindo mais portas, ou trazendo mais para perto o mercado de capitais, né, fazendo com que esse dinheiro dos investidores chegue mais perto do nosso agro e que a gente amplie esse leque aqui de opções, né, de oportunidades para o mercado. Como bem vem sendo falado, né, que o pequeno e o médio produtor, que ele seja atendido mais pelos recursos governamentais, pelas políticas agrícolas né, e outras mais, e que o médio, grande produtor, que ele realmente consiga ir mais a mercado, acessar o sistema financeiro, o mercado de capitais, ou o sistema privado mesmo, para poder realmente se financiar. É muito do que já acontece hoje, e eu acho que tem muitos pleitos que eram antigos aqui da cadeia, que foram atendidos, né, que a gente vai poder ver aqui na sequência, e que realmente a gente espera que, na prática, agora, né, o que vai virar. Eu já estou vendo aqui algumas dúvidas, né, o Leonan já está falando, né, tem muitas dúvidas sobre o patrimônio de afetação, como ele será na prática. Então, o que a gente combinou aqui, né, Rafael, a gente vai fazer uma breve explicação do que é esses principais pontos e já trazer na prática como é que isso aqui vai funcionar, se é algo que a gente já enxerga num curto prazo uma possibilidade de adesão, ou não, vai ter que esperar um pouquinho mais, vai ter que ter alguma outra regulamentação, vai ter que ter alguma outra, né, outra
forma de trabalhar no dia a dia para a gente ver realmente vingar, vamos chamar assim, né? Então, começando por todos os itens que a gente tem aqui, vamos falar primeiro do Fundo Garantidor Solidário. O que é e o que a gente pode esperar dele numa aplicação prática? Opa, já está. Confundi o mute aqui, vamos lá. Fundo Garantidor Solidário. É uma garantia nova que a lei traz. Eu confesso que eu não vejo no curto prazo a utilização dele tão rápida. Eu acho que com o amadurecimento aí dessa legislação, com algumas regulamentações que a gente vai ter ainda do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, enfim, a gente deve ter isso, acredito que com mais utilização no médio prazo. Mas, de qualquer forma, é uma garantia importante, nova. Me parece que foi uma solicitação aí dos produtores rurais, especialmente aí para tentar utilizar para renegociação de dívidas, então, do passado, mas também pode ser utilizado para o futuro. Na época da MP estava restrito apenas aos bancos, isso não está mais na nova lei. Então, com a conversão em lei, a gente tem a possibilidade de dar esse tipo de garantia para qualquer credor, tá certo? Isso é importante deixar claro. E o que é basicamente, né? Tem se falado muito em aval cruzado dos produtores. Então, resumindo bastante aqui o conceito, a gente tem que ter pelo menos dois ou mais, que vão ter a cota primária, eles vão dar fundos de uma porcentagem do valor que está em aberto, seja numa obrigação principal nova, seja numa dívida antiga, de no mínimo 4% desse valor. Essa é a cota mínima que a lei traz. A gente tem depois também a parte dos credores ou do credor que tiver, você pode consolidar vários credores, ou ter um credor só com vários produtores, né? E também com 4%, ele também vai colocar recurso, né? E aqui pode ser uma dificuldade, que um credor que já está com inadimplemento, talvez ele não queira fazer esse aporte, e para que haja um fundo garantidor solidário, depende também desse aporte de no mínimo também 4% por parte do credor. Isso pode também ter ou não garantidores com uma cota de 2%. Então, a gente tem uma cota primária, que é dos produtores, a cota secundária, que é do credor, e a cota terciária, que é desse garantidor, se houver. Você tem um bolo, né, então, de dinheiro, então imaginamos aqui 10 produtores, cada um coloca 10, você tem ali 100, por exemplo. E aí, esse bolo de 100 vai garantir as obrigações, né, as dívidas, os financiamentos de todos esses produtores. Então, se 8, por exemplo, cumprirem com suas obrigações, 2 não, o credor pode ir lá e acessar esse valor e recuperar o dinheiro do financiamento que não foi pago, nesse meu exemplo, por aqueles 2 que inadimpliram. Então, basicamente isso. Tem alguns detalhes, obviamente, se os colegas tiverem dúvidas específicas, a gente vai entrando, sem dúvida, mas, de uma forma geral, eu diria que esse é um resumo rápido dele. Ótimo. E assim como um fundo, né, ele vai ter que ter um estatuto, né, para ser gerido, onde vai ser estabelecidas as regras, é o que se espera que aconteça para dizer como é que vai funcionar, né, cada fundo desse, né? Perfeito. Ponto de vista prático, a Constituição, através de um estatuto desse fundo, lá vai ter regras de governança, administração, como que cada um, em que momento cada um vai depositar esse valor, em que conta, vai ser uma conta vinculada, enfim. Aí são as regras aí de uma constituição de um fundo. A lei não traz nada detalhado nesse sentido, então a gente provavelmente vai utilizar regras aí de fundos de investimento, enfim, fundos que a gente tem que são bastante usuais no mercado, né? Ótimo. Bom, então, como o Rafael falou, se tiver dúvida específica sobre esse assunto, ou no decorrer dos próximos que a gente for falando, podem fazer as perguntas aqui no chat, que eu estou de olho aqui e vou fazer as interferências aqui com o Rafael para a gente poder ir esclarecendo, tá? Então, passado esse ponto, vamos para o próximo, patrimônio rural em afetação. O que é e como é que vai funcionar na prática? Esse sim eu vejo com mais utilização no curto prazo, também foi uma demanda dos produtores e que eu entendo muito justa. A gente teve sempre historicamente
a hipoteca sobre o imóvel rural do produtor, né? Então, ele dava lá em hipoteca um imóvel rural de que valia, sei lá, 30 milhões, 40 milhões, e num financiamento de 5 milhões. É muito, né? Então, o acesso aí, mas quando você tinha hipoteca, você poderia fazer vários graus ainda por cima, né? Então, você poderia dar em primeiro grau para o Banco do Brasil, em segundo grau para o Banco X, em terceiro para trading, em quarto para química, e todos os credores ali olhando que a soma de cada um deles cabia dentro do imóvel, a hipoteca em graus, apesar de suas peculiaridades e algumas dificuldades, era bem utilizado. De uns anos para cá, a gente tem visto os credores pedirem muito a alienação fiduciária do imóvel. E aí a gente tem um pouco mais de problema nesse aspecto, porque não tem como se fazer alienação fiduciária de vários graus. Então, você realmente daria um imóvel de 30, 40 milhões para aquela dívida de 5, o que não é muito justo realmente para o produtor. Então, essa é uma demanda antiga. Basicamente, você pega um pedaço do imóvel rural e dá aquele pedaço do imóvel em garantia para aquela dívida sua. Então, você consegue equilibrar muito mais o valor daquele pedaço de terra, daquela área, daquela fração que vai ser utilizada para o credor, em garantia. Então, me parece que sim uma demanda bastante importante e que o produtor rural buscava com razão. Na prática, né, como é que funciona? Você vai ter que fazer cumprir uma série de requisitos documentais e apresentar isso no cartório de registro de imóveis. Lá no cartório de registro de imóveis, você vai constituir esse patrimônio separado, né? A gente chama de patrimônio separado no sentido de que ele não vai mais ficar dentro do patrimônio geral do produtor. Então, fica uma segurança jurídica muito grande para o credor também. Apresentados esses documentos, o cartório ele pode falar que faltou alguns, enfim, a gente pode entrar aqui em alguns deles também para dar alguns exemplos para os nossos colegas, mas, em resumo, a gente tem que demarcar bem onde vai ser a área, né? Então, você vai ter que fazer ali uma análise, quase um georreferenciamento, né? Uma análise ali georreferenciada de toda essa área e destacar junto entregar para o cartório, vai fazer da área maior também, vai dar ali a indicação de quem são os vizinhos, os confrontantes, algumas certidões aí de irregularidades, né? Então, certidões trabalhistas, enfim, tem uma série de requisitos aqui na legislação que eu acho que não vale a pena a gente entrar caso a caso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida também. E com isso, o cartório ele vai registrar e vai ter ali no registro da matrícula do imóvel, vai ter ali um patrimônio e afetação separado, né, com a área, tudo identificado direitinho. Aí depois disso, a gente vai falar daqui a pouco que você vai pegar essa garantia e vai colocar ou dentro da CIR, né, a Cédula Imobiliária Rural, ou dentro da CPR, a Cédula de Crédito Rural. Certo, e aqui acho que 2 pontos importantes, né, que está descrito lá, é que bens móveis, lavouras, semoventes não fazem parte, né, do patrimônio de afetação, é só realmente o território ali mesmo, né, e a questão do imóvel, ele não pode estar gravado em hipoteca ou alienação fiduciária, né, para poder fazer esse patrimônio, estabelecer esse patrimônio de afetação, ou seja, tem que ser uma matrícula ali que esteja livre, né, nesse sentido. Então, realmente, talvez para aplicabilidade desse patrimônio rural de afetação, vai levar um tempinho até que se liberem, né, as hipotecas, os gravames que tem ali sobre aquela área, para poder realmente começar com essa prática, certo? Perfeito. A gente vê aqui na legislação, se os colegas estiverem acompanhando, quiserem notar, o parágrafo único do artigo 7º da lei fala de terreno, accessões e benfeitorias. Então, isso sim entra no patrimônio de afetação. Lavoura, semoventes, os animais em cima, e bens móveis, esses não entram. Então, nada impede de você, assim como faz com a hipoteca, com a alienação fiduciária de imóvel hoje, nada impede de você dar em garantia em patrimônio de afetação a fração do imóvel, de um lado, e do outro você continuar dando penhor ou qualquer outro tipo de garantia sobre a lavoura, por exemplo, para outro credor, para outro crédito.
né? E com relação a essas vedações, sim, a lei traz outras também, mas essa é a mais relevante, sem dúvida. O imóvel não pode ter ônus, não pode ter alienação fiduciária, hipoteca, tem que estar livre. A pequena propriedade rural também não pode, menos de um módulo rural também não pode. A gente tem bem de família também não pode. Então, essas são as restrições que a legislação traz corretamente também, né? Acho que bastante válidas aqui. Legal. Ó, a gente já recebeu 2 perguntas. João Evandro, a gente vai terminar esse assunto do patrimônio, aí eu volto na sua questão com relação ao fundo, tá? O Caio pergunta, e funcionaria como uma alienação fiduciária caso precise executar? Sim, é bem parecido. A gente essa execução da garantia, né, essa parte da execução, ela está principalmente na CIR, lá na regulamentação da CIR, da Cédula Imobiliária Rural. Mas já antecipando e bastante prático aqui, a regra sim é a mesma que a gente aplica na consolidação da propriedade lá na alienação fiduciária de imóvel, né, a Lei 9514 de 97. Então a gente tem lá, primeiro você vai até o cartório vai ter que notificar o devedor para ele pagar em 15 dias, se ele não pagar em 15 dias, aí vai ter o primeiro leilão, depois o segundo leilão, e enfim, aí tem todo o regramento mais específico, mas você consolida a propriedade primeiro e depois você vai obrigado a vender isso também. Tá? Então é muito parecido com o da alienação fiduciária. Algumas coisas interessantes, diferentes e para melhor. Lá na alienação fiduciária, que era um contexto muito mais de questão habitacional e tal, se você tivesse no segundo leilão, por exemplo, a venda do imóvel por um valor inferior ao da dívida, a gente chamava de perdão legal, né? Então encerrava por aí a dívida do devedor. Aqui no patrimônio rural e afetação não tem essa regra. Então, se tiver um valor menor e sobrar um saldo de dívida ainda, o credor pode continuar executando o devedor nesse saldo a mais. Legal. O Paulo Renato pergunta aqui, né, o PRA, o Patrimônio Rural em Afetação, pode ser estipulado na própria CPR de modo cedular ou deve ser feito em momento anterior? O patrimônio rural em afetação, primeiro você constitui ele, como eu disse, lá no cartório de registro de imóveis, e aí depois você vai fazer referência a ele dentro da CPR ou dentro da CIR, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível fazer dessa forma. Na lei não estava assim, desculpa, na medida provisória não estava assim, estava só dentro da CIR. Isso foi uma briga bastante grande aí do setor, especialmente aí das químicas, tradings, revendas, enfim, todos que financiam de forma privada aí também o agronegócio, e a gente conseguiu mudar na legislação. Então hoje está liberado realmente qualquer credor aqui, não só mais os bancos. Isso é importante também, foi uma vitória importante. Legal. O Wellington faz uma pergunta aqui, que acho que já dá para fazer o gancho e explicar um pouquinho mais a CIR, né? Que Legal. Ele pergunta, né? Hoje empresas e bancos emitem SPR, no caso da CIR, poderá ser emitida com garantia de afetação por empresas? Por empresas, eu imagino que esteja querendo dizer a pessoa jurídica fazer o patrimônio rural em afetação? Isso, acho que não só exclusivo do sistema bancário, né? Ou seja, as empresas poderão fazer isso também. Não, é o que eu acabei de comentar, sem dúvida. O credor da CIR ou o credor da CPR com essa garantia de patrimônio rural em afetação não precisa ser apenas bancos mais. Na medida provisória estava assim, na legislação agora, com a conversão mudou, está liberado, todos eles podem. Maravilha. Então, vamos passar para o próximo item, que é justamente entender o que é a CIR, né? Que é a Cédula Imobiliária Rural. É um novo título de crédito, certo? Exato. O novo título de crédito do agronegócio, ela representa um pagamento de uma dívida, né? Então, você tem ali o financiamento, um valor X, esse é o valor que você vai constar ali no título de crédito. Tem alguns requisitos legais, de novo, a legislação é bem clara aqui quais são. Vamos falar um aqui, se alguém tiver alguma dúvida, mas alguns pontos aqui bastante importantes da CIR é que ela tem que ser registrada em até 5 dias úteis da sua emissão
numa entidade autorizada pelo Banco Central para fazer depósito de ativos financeiros, né? Então, hoje nós temos no Brasil a B3, a gente tem alguns outros se organizando, se preparando para isso também. A gente já tinha, né, essa obrigação para alguns outros títulos, e a CIR aqui, ela vem dessa forma. Então, ela pode nascer cartular, que a gente chama física, mas ela em 5 dias úteis ela tem que ser registrada nessa entidade. Então, isso é algo bastante relevante. Outra coisa interessante que a lei traz, e não só para a CIR, mas para todos os títulos do agro, os títulos também podem ser escriturais. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, né, Marina? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter esse registro aí, o que para a gente vai transformar, né, o título em escritural. Isso aqui é importante porque a gente tem uma definição aqui da lei que fala que você vai ter eficácia executiva, ou seja, vão poder executar essa CIR depois desse registro, né? Então, desses 5 dias úteis aí que eu comentei. Então, esse vai ser um registro bastante relevante. E isso ainda vai depender de alguma regulamentação ainda do Banco Central com relação a esses registros, tá? Então, ainda não dá para utilizar nesse aspecto aqui a CIR ainda. Bom, acho que por enquanto é uma coisa importante, né? E acho que é uma vantagem para os credores, e um cuidado adicional na análise pelos produtores. Quando você faz o patrimônio rural em afetação e você coloca isso dentro da CIR, obviamente que esse bem ele não está adstrito, né? Não vai ser possível ser vinculado a uma recuperação judicial ou numa falência ou na massa concursal daquele produtor. Então, isso é algo importante aí é uma análise pelo ponto de vista dos credores que bastante importante, e pelo ponto de vista dos devedores, eu tenho visto muitas críticas de alguns produtores. Enfim, você falou 17 anos, eu também tenho um pouco mais de 17 anos aí no setor, a gente fala com muita gente no Brasil inteiro, e por muitos produtores também, e eu tenho visto eles um pouco preocupados aí, poxa, eu vou perder muito rápido o meu imóvel se eu tiver inadimplemento, isso pode ser um problema. Então, assim, eu digo que tem que tomar um pouco de cuidado realmente da construção da garantia, porque a execução dessa garantia ela é realmente bem célere, né? Então, você faz ela extrajudicial, no cartório diretamente. Claro que se tiver algum abuso, alguma ilegalidade do credor, o produtor ele pode entrar na justiça e vai resguardar seus direitos, não é isso. Mas seguindo corretamente o trâmite, é uma medida célere realmente. E aqui também cabe um outro ponto interessante, que a gente pode comentar sobre isso, que aí é um recado também para os credores, analisar muito bem que área, né, que fração do imóvel você vai pegar. Porque é muito perigoso você pegar uma fração encravada no meio de um imóvel maior. E aí você tem aí um valor muito mais baixo. Você tem que tomar cuidado com as questões ambientais daquele imóvel também. No final do dia, quando tiver uma consolidação de propriedade, você vai começar, né, a ser responsável por aquilo como credor. Então, aí tem prós e contras, credores e devedores têm que analisar muito bem, mas eu vejo isso aqui, essa garantia, tanto a patrimônio rural em afetação, quanto à utilização da CIR, e principalmente patrimônio rural em afetação dentro da CPR, que já é um título mais consolidado, eu entendo que isso deve ser no curto prazo utilizado já. Ótimo. Isso entra também na questão da liquidez, né? Ou seja, se esse imóvel, esse pedaço aí vai a leilão, né? Se está lá incrustado no meio de uma área maior, fica difícil até de você conseguir ter os arremates necessários ali para poder transformar em dinheiro, né? Para poder quitar a conta. Perfeito. A dúvida aqui do Diogo áreas menores que não estão obrigadas ao georreferenciamento precisam seguir a mesma regra para constituir o patrimônio de afetação? Acho que daí áreas menores tem a questão do que é permitido ou não, né? Exatamente. Eu tenho aqui a legislação, eu vou pegar aqui, se eu quero ver direitinho, para não falar bobagem para vocês, mas a pequena propriedade rural, que traz na 8629, que é uma lei específica disso, e inferior a um módulo rural, você não pode. E faz todo sentido, porque só para explicar uma questão prática também. Eu faço o patrimônio rural em afetação, ele fica registrado na matrícula do imóvel.
Na hora que tiver um inadimplemento e eu for até o cartório e consolidar a propriedade, quando transferir esse patrimônio rural afetação para o credor, eu vou ter aí do cartório de imóveis uma nova matrícula, vai ter um desmembramento daquele imóvel rural. E para fazer desmembramento, também tem algumas regras. Você não pode fazer um desmembramento de uma faixa de 10 metros, por exemplo. Você tem todo um regramento específico, e um deles é essa questão de pelo menos ter um módulo rural, né? Então, tem essas regrinhas aí que a gente tem que tomar cuidado também quando for constituir esse tipo de garantia. Legal. O Marcos pergunta sobre prós e contras com relação a CIR versus a CPR. Eu acho que agora, na sequência, a gente vai entrar para detalhar mais a CPR, e dá para fazer um comparativo até em função das mudanças que houveram na própria CPR. Como funciona a execução? Outra pergunta da Carolina aqui. Como funciona a execução da CIR? Tá, vamos lá. Então, respondendo a anterior, a CIR é um título novo, né? Então, a CPR super consolidada, desde 94, muito utilizada, eu diria, o título de crédito mais importante do financiamento privado do agronegócio. A CIR, ela ganhou força quando você não podia colocar o patrimônio rural em afetação em nenhum lugar, só na CIR. E aí era meio que, se você quisesse essa garantia, precisaria ter a CIR. Com essa possibilidade agora, na conversão da medida provisória para a lei, de poder também incluir na CPR, eu confesso para você que, pelo menos no curto prazo, a tendência é que fique dentro da CPR. A gente ainda não tem todos os detalhes aqui da CIR, como eu disse, né? A gente vai começar a utilizar esse título de crédito ainda. Então, não vou dizer que a CPR ela é melhor, mas é mais completa, né? Ela tem outras questões, enquanto na CIR é uma promessa de pagamento de uma dívida, na CPR, pelo menos na física, é uma obrigação de entrega de produção agropecuária. Então, são títulos de crédito bem diferentes, inclusive na sua natureza. Falando agora da segunda pergunta, com relação à execução, como eu disse, vai ser uma execução, né, extrajudicial. Então, é muito parecido com o que tem com a alienação fiduciária de imóvel hoje. Então, acho que eu comentei agora há pouco, mas você vai até o cartório, fala, olha, teve um inadimplemento, o cartório ele vai pegar essa informação, vai notificar o devedor, fala, devedor, você tem que cumprir e pagar, né, depende de qual que é a obrigação aí principal, ou entregar o produto, enfim, em X dias, em 15 dias. E se você não fizer isso, vamos consolidar a propriedade. Então, tem a consolidação da propriedade, tem a transferência, no caso do patrimônio para afetação, da propriedade já desmembrada para o credor, e ele daí vai seguir com todo o trâmite de leilões e vendas aí, que traz, inclusive, na lei de alienação fiduciária. Joia. Mais uma dúvida aqui. Com a CIR versus a lei de imóveis em fronteiras para credores estrangeiros. Isso foi uma mudança importante que a gente teve também, está lá no artigo 51 da lei, se você dar uma olhada depois, os advogados que estão acompanhando. A gente tem sim essa lei específica de fronteiras, e a gente também tem aquela lei de restrição de aquisição de terras de imóveis rurais por estrangeiros, ou mesmo por empresas brasileiras controladas por estrangeiros. Então, essa restrição, desde 2010, com o novo entendimento da AGU, né, da Advocacia Geral da União, a gente tem esse entendimento que não seria possível. Mas desde então, né, passados 10 anos aí praticamente, todo o mercado buscando cada vez mais investimentos estrangeiros, especialmente investimentos estrangeiros, se você vai ter credores estrangeiros ou multinacionais, né, empresas brasileiras, mas controladas por estrangeiros, interessados nesse tipo de garantia. Isso, eu particularmente já defendo isso há alguns anos, mas diria que desde os últimos 3, 4 anos isso tem mudado bastante, e a legislação aqui nesse artigo 51, ela vem para fins de aqui, tanto aqui dessa questão da alienação fiduciária, quanto mesmo do patrimônio rural afetação, eu entendo que está liberado agora, o artigo 51 vem nesse sentido de forma bastante ampla, né? Então, essa era uma questão que a gente estava buscando resolver via um outro projeto de lei, que é do senador Irajá, relatoria do senador Rodrigo Pacheco, que também, ele foca especificamente na aquisição, né? Na aquisição. Aqui a gente está focando muito mais nas garantias, no financiamento.
mas que no final do dia também, se você não conseguir vender e adjudicar, né, e ficar com o bem, você é uma aquisição indireta aí, né, vamos dizer assim. Então você tem esse projeto de lei que está andando também, que deve ser aprovado, pelo que a gente tem conversado com os colegas em Brasília, mas o artigo 51 facilita muito essa parte. Ótimo. E uma última pergunta aqui do Paulo Renata com relação ao registro, né? Se o PRA precisa registro em atividade autorizada ou somente o registro do cartório de registro da situação do bem imóvel, ou o registro em ambos, artigo 16. Artigo 16, vamos lá. Não, vamos lá. O artigo 16, ele está falando do patrimônio rural em afetação dentro da CPR, tá? Vou explicar um pouquinho isso aqui. A gente vai ter, primeiro, como eu disse, a constituição do patrimônio rural em afetação, isso é no cartório de registro de imóveis, vai constar lá na matrícula. Igual vocês têm hoje, pega a matrícula, tem lá a hipoteca, tem a nação fiduciária, tem uma penhora, enfim, tem qualquer coisa ali, qualquer ônus na matrícula, vai constar esse novo ônus que vai ser esse patrimônio rural em afetação. Isso é uma coisa, encerra aí o patrimônio rural em afetação. Mas ele, por si só, você não deu garantia para ninguém. Só o produtor rural é que fez ali o patrimônio rural em afetação. Então, dali você vai ter que colocar dentro ou da sede de produto rural ou da CIR. Aí sim, a sede de produto rural e a CIR você vai ter que registrar lá depois na entidade autorizada pelo Banco Central. Né? Então, essa é a diferença. Desculpe, o artigo 16, rapidamente, Maria, ele faz as referências, né, de como adaptar, né, essa garantia dentro da CPR, né? Então, ele traz aqui a questão da identificação correta. Então, na CIR tem todo um regramento, vários artigos nesse sentido, né, a partir do artigo 17. Na CPR não tem esse especificamente, então ele fala aqui o que aplica da CIR lá dentro da CPR, então algumas declarações, a identificação do imóvel, o registro. Então, basicamente aqui esse artigo 16 que você comentou, ele traz a possibilidade aí de registro na CPR e como fazer isso. Maravilha. Antes da gente entrar no próximo assunto, que eu acho que é de maior interesse também, que são as mudanças efetivamente na CPR, né, que teve muita mudança aí, eu só queria responder a pergunta do João Evandro, que ele perguntou com relação à natureza jurídica do fundo, se é condomínio, associação, qual que seria a natureza jurídica desse, daí a gente entra no assunto da CPR. Olha, é uma natureza civil, né? A gente vai ter aí como um fundo de investimento normal, né? Então, condomínio, enfim, se aplica normalmente as regras aí de direito civil nesse aspecto. Legal. Então, vamos entrar agora nas mudanças na CPR, né? A gente teve aí um webinar essa semana que foi super interessante, os membros do Hipojuro, tive a felicidade de participar, até o doutor Olavo, que fez aqui muitas das apresentações com relação aos temas de CPR, até não sei se ele está assistindo aqui, um abraço para ele. E ele começou falando muito desses pontos, né? Ou seja, da lei que era antes muito lacônica, né? Eu peguei até o termo que ele colocou aqui, ou seja, tinha muita coisa que dava muita margem para muita discussão, muita interpretação, muito, né? Então, assim, acho que os grandes vitórias que teve aqui nessa nova lei é de deixar mais preto no branco, né? Diminuir aí os tons de cinza, né? E deixar realmente o preto no branco aqui para evitar algumas discussões e superar, né? Eu sempre falo assim, a gente sempre vai ter problema, vamos ter problema novo, né? Não ficar discutindo o mesmo problema safra após safra, né? Então, faz para a gente aí, Rafael, um resumão do que mudou aqui na CPR e o que acho que isso aí, muita coisa já vai entrar na prática mesmo, né? Muita coisa direto já na prática. Nosso amigo Olavo Guarnieri, aí um abraço para ele também, deve estar acompanhando. Ele demorou só 45 minutos para resumir tudo, né? Então imagina quanto de alteração que não teve. Eu vou fazer aqui em 4, 5 minutos no máximo, mas realmente tivemos muitas alterações aqui na parte CPR. Eu começo com a questão do objeto, né? Então, o que pode ser objeto de CPR? Isso, eu diria que alguns pontos desses daqui a gente já tinha na jurisprudência, mesmo na doutrina, como a gente falou agora há pouco, a CPR desde 94, né? Então, a gente teve aí vamos dizer assim, um aprendizado com a legislação ao longo do tempo.
Mas essa parte eu acho que trouxe coisas bem relevantes do objeto da CPR, que pode ser de objeto. Então não é só produto agropecuário, a gente também pode ter aí resíduos de valor econômico. Então bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, que é um resíduo mais de valor econômico, a gente pode ter uma CPR de bagaço de cana-de-açúcar. A gente pode também, na primeira industrialização, o que seria isso? Então, uma CPR de açúcar, né? Então, eu poderia fazer uma CPR de cana antes. Eu poderia fazer de açúcar e etanol? Poderia, na minha opinião, já podia antes. Já vi vários, já fiz, inclusive, várias CPRs desses produtos. Mas como a gente comentou aquele dia, sempre tinha aí alguma discussão nesse sentido, né? Então, agora não vai ter mais discussão nenhuma. Eu posso pegar uma esmagadora de soja e fazer uma CPR de farelo de soja, por exemplo. Então, a gente vê aí uma série de coisas bem interessantes, falar de pesca, né? Então, outros produtos que eu pelo menos nunca trabalhei com pesca, mas faz todo sentido também ter pesca, floresta nativa, as partes até verde aqui. Então, acho que traz bastante novidade nesse ponto aí do objeto da CPR. Fazendo um paralelo, né, se você abre essa possibilidade de objeto, você também abre a possibilidade dos emitentes da CPR. A lei, antes dessa alteração aqui, falava basicamente em produtores rurais ou associações cooperativas, ponto. Primeiro que já tinha discussão sobre produtores rurais, pessoa física ou jurídica. De novo, sempre defendemos que poderia ser os dois. Agora a lei traz claro que produtor rural, pessoa física ou jurídica, pode emitir CPR. Coisas mais interessantes ainda, abre para essas empresas, né, que fazem esse primeiro beneficiamento ou industrialização. Então, como eu acabei de dizer, uma usina que pode plantar ou não, né, a cana-de-açúcar dela, ela pode emitir uma CPR de açúcar. Mas esmagadora de soja, que só recebe, por exemplo, soja, ela não produz, né, não é uma produtora rural, para todos os efeitos, ela pode emitir agora uma CPR de farelo de soja. Então, a gente tem alguns exemplos aí, possibilidades novas com relação também à legitimidade de quem pode emitir a CPR. Então, esses dois são os primeiros elementos importantes aí da CPR. Outra coisa bastante relevante, a CPR financeira estar atrelada à correção pela variação cambial. Também isso era uma solicitação antiga de credores, especialmente aí para abertura de crédito e financiamento por parte de estrangeiros, né? Então, buscando aí aquele financiamento estrangeiro que a gente comentou no começo, ela autoriza a correção pela variação cambial. Isso também, eu já vou antecipar, para a gente ganhar tempo, isso também a gente vai ver nos demais títulos de crédito do agronegócio que a gente tem da Lei 11.036 de 2004, que é o CDCA, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, desculpa, o Certificado de Direitos, CDCA, Direitos do Agronegócio, desculpa, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Super de letrinhas, às vezes confunde a gente. Mas são esses títulos aí que a gente tem também com a possibilidade de lastrear em variação cambial. E aí lá, nesses outros, tem uma regrinha importante que fala que desde que os lastros, né, desses títulos, então, os lastros, por exemplo, uma CPR ou qualquer outro documento também seja em dólar e que o credor seja não residente, tá? Então, tem algumas regrinhas lá, mas na CPR aqui traz limpa a redação, no sentido de que é possível a cláusula de correção pela variação cambial, que basicamente o dólar, né? Outras coisas relevantes ainda, Marina, garantias, acho que esse é um dos pontos aqui mais importantes, né, de mudança. A lei, ela trazia, na minha opinião, de muitos colegas que atuam há muito tempo, de uma forma ali exemplificativa, mas, de novo, tinha alguns que falavam, não, se a lei falou só em penhor, hipoteca e alienação fiduciária, só pode essas garantias, né, restrito. E a gente agora tem aqui a confirmação que não, mudou aqui a legislação, falou, olha, qualquer tipo de garantia pode ser vinculada à CPR. Então, facilitou bastante sucessão fiduciária, por exemplo, e qualquer outra garantia que esteja no ordenamento jurídico brasileiro,
você pode colocar aqui, agora o patrimônio rural afetação também, enfim, então a gente tem aí qualquer tipo de garantia pode ser incluído. Eu destaco aqui alguns artigos que a gente tem, parágrafos do artigo 8º, que eu tive o prazer, inclusive, de propor essa emenda, juntamente com o Olavo, que você comentou, e amigos da Biov, de alienação fiduciária de produtos agropecuários. Quem me conhece sabe que eu defendo isso há algum tempo também, que é possível, mas sempre teve a dúvida como fazer, jurisprudência muito antiga, mas tinha a jurisprudência contrária, e agora não, a gente está aqui com uma redação bem clara, que é possível fazer alienação fiduciária de soja, alienação fiduciária de cana-de-açúcar, alienação fiduciária de café, de algodão, enfim. Então, em substituição ao penhor, se o credor quiser, se o devedor concordar, tudo isso vai ser uma negociação, mas eu acredito bastante que isso vai ser uma tendência aí rápida nas próximas CPRs, essa alienação fiduciária de produtos agropecuários, especialmente pela demanda do credor, né? Interessado aí em não deixar esse bem entrar na massa falida ou na recuperação judicial do produtor, se ele vier a pedir. Então, essa é uma alteração bastante relevante. E o que mais que eu preciso falar aqui de CPR? Tem bastante coisa, gente, mas destacar mais uma aqui só. A partir de 1º de janeiro de 2021, então a partir do ano que vem, todas as CPRs, elas devem ser registradas naquela mesma entidade autorizada pelo Banco Central que nós comentamos, que hoje, né, da CETIP dentro da B3, enfim, é a mais conhecida, né? Isso tem bastante discussão sobre isso, bastante discussão mesmo. Os produtores rurais entendem que isso vai encarecer, você traz um custo adicional, né, você vai registrar nessa entidade. Por outro lado, você não vai precisar registrar mais no domicílio do emitente. Então, só lembrando, a CPR ela trazia como registro para dar efeitos com terceiros, antes da legislação nova aqui, a necessidade de registro no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente. Muitas vezes esse domicílio já era também onde ele tinha o penhor, por exemplo. Então você fazia um registro só, mas digamos que você tenha um produtor rural que mora no Rio Grande do Sul e que faça o plantio dele no Mato Grosso, por exemplo, se você quisesse dar efeitos com terceiros, você ia fazer um registro lá no domicílio dele no Rio Grande do Sul e um outro registro lá do penhor, da garantia, lá no Mato Grosso. Esse registro do domicílio do emitente, ele encerra-se, não tem mais, a legislação tirou isso, mas colocou esse registro aqui da entidade registradora. O que nós temos conversado com essas entidades é que o custo não vai ser alto e que vai ser rápido, mas muita gente, alguns colegas que conhecem muito do tema também, discordam e acham que isso é uma burocracia, especialmente porque não há ainda uma vinculação entre cartório e essas entidades. O que o setor brigou muito, e aí sim eu acho que faria todo sentido, é você como devedor, ou se você credor quiser registrar CPR, você registrar só nessa entidade e ela faria o registro da garantia depois nos cartórios, por exemplo. Mas não é o que saiu da legislação. Então, eu tenho que fazer sim, em 10 dias úteis, o registro dessa CPR. Então, eu emito a CPR, em 10 dias úteis ela deve ser registrada nessa entidade autorizada pelo Banco Central, e se você tiver garantias dentro do CPR, você vai seguir o trâmite da garantia. Então, se for uma hipoteca, no cartório de registro de imóveis, onde esse imóvel hipotecado está. Se for uma alienação fiduciária de bens, vai ser no título dos documentos, e assim sucessivamente. Então, a gente tem aí esses dois registros. E eu acho que um outro ponto importante também de ressaltar, que na verdade assim vai constar como uma cláusula agora padrão das CPRs, é com relação à questão da essencialidade daquele bem, né? Então, para proteger com relação à recuperação judicial, acho que aí vale também um comentário.
Aí eu volto um pouquinho no que eu falei no início de um dos pontos que na votação na Câmara foram retirados. Então a gente tinha no projeto de relatoria do deputado Pedro Lupion um artigo específico falando que a cédula de produto rural e a garantia ela vinculada não poderiam entrar na recuperação judicial do produtor rural. Tinha uma cláusula específica disso, um artigo, perdão, específico na legislação. E aí isso foi retirado. E aí até se fez um pouco de confusão na época. Bom, se foi retirada porque a gente quer que entre. E não foi bem isso. O que foi discutido na época olha, esse é um tema muito sensível, que acompanha o tema, a discussão, me acompanha também em outros lugares, sabe o quanto a gente tem falado sobre isso, esse tema recuperação judicial bastante espinhoso de produtor rural. Credores pensam de um jeito, produtores pensam de completamente diferente. Há brigas ali entre credores e entre produtores também. Então, o que eles falaram se a gente for discutir isso aqui agora, vai caducar a MP, a gente não vai conseguir converter em lei. Então, vamos tirar, mas a gente vai discutir isso depois de um projeto à parte. Particularmente, eu acho que tinha que ter resolvido lá mesmo, já tinha que ter resolvido, dado segurança jurídica a todos, a previsibilidade, para um lado, para o outro, para o bem do credor, para o bem do produtor, para o mal de cada um, enfim, não vem ao caso aqui, mas o fato é que isso não aconteceu. Porém, existe esse artigo na legislação falando que no momento da emissão da CPR, o emitente tem que dizer se aquela garantia que está sendo constituída cedularmente, ela é ou não um bem essencial para o emitente. Então, lá na frente, vamos ver como o judiciário vai enxergar essa cláusula na CPR, mas lá na frente ele vai olhar, bom, eu peguei em alienação fiduciária uma produção X de soja. Eu declarei na CPR que aquela produção X de soja não é um bem de capital essencial, que é o que a lei traz, que não é mesmo que não é bem de capital. Não é essencial. E eu declarei isso. Em tese, o judiciário deveria levar isso em consideração, até por conta da lei da liberdade econômica, enfim, tem toda uma questão aí jurídica que fortalece essa declaração. Mas a gente só vai descobrir isso realmente lá no judiciário depois. Perfeito, ou seja, agora tem que ir para o jogo, né? Ou seja... Exato. Vamos usar, né? Exato, vamos usar, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar na prática. Eu vou ler aqui algumas perguntas que chegaram para nós, do Racine aqui. A depender da alienação fiduciária, alguns departamentos jurídicos pedem autorização para a constituição de penhor sem a área em garantia a outro terceiro, havendo penhor sobre o PRA, né? Está melhor definido que... Agora é melhor você ler do que eu não entendo muito desses termos aqui. Definido... Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Eu vou ler, ver se você... No juridiquês você entende melhor do que eu, porque daí tem hora que eu me embanando aqui. Vamos lá. A depender da alienação fiduciária, alguns departamentos jurídicos pedem autorização para a constituição de penhor sem a área em garantia a outro terceiro. Havendo penhor sobre o PRA, está melhor definido que a execução do PRA não tem efeito sem penhor? Deu para entender? Ficou um pouco confuso. Talvez o colega poder mandar de novo, porque o PRA está falando do patrimônio rural em afetação, né? Então, não é um penhor sobre o PRA. O PRA, ele é a garantia. Então, você tem o penhor, você tem a hipoteca, você tem a alienação fiduciária, e você vai ter agora o patrimônio rural em afetação. Então, um novo tipo de garantia, não um penhor sobre o patrimônio rural. Não sei se ficou claro isso, mas talvez o que eu tenha querido dizer eu vou precisar pedir também autorização para o credor do patrimônio rural afetação para constituir o penhor? Veja, a legislação diz que não, né? Não há necessidade, mas é uma análise de risco aí de cada credor e pode seguir o mesmo trâmite que já fazia com a alienação fiduciária antes. Legal. Sarracini, se não foi isso que você quis perguntar e eu me embananei aqui, manda de novo a pergunta que eu leio direitinho, tá? Rafael aqui. Acho que esse aqui a gente já respondeu, né? Aproveitando aqui. Nesse contexto de legitimidade, uma trading também poderá emitir uma CPR, por exemplo, CPR de promessa de entrega de açúcar? Sim, né? A gente está aberta agora, né? Essa trading, ela vai ali produzir esse açúcar, né? Então, sim. Numa trading que também tem a produção de açúcar, né? Ou uma trade que tem uma esmagadora de soja, enfim. Entendo que sim, está liberado.
Rafael também pergunta, aproveitando de CETIPar, né, a CPR, talvez seja a hora de fomentar o registro digital da CPR. Com isso, ganharíamos agilidade no registro. E a Larissa pede aqui um exemplo de entidade registradora. As que eu conheço são poucas ainda. Tem a B3, né, que é a CETIP, enfim, dentro da B3. Tem a CERC também, que é mais um exemplo. Mas o que a gente ouviu e discutiu bastante lá no grupão que a gente chama, né, do Ministério da Agricultura, é que outros vão entrar também. A gente ouviu do Serasa, mas não sei se confirmou. Estava se preparando, se organizando para isso. Os cartórios via a Noreg estavam analisando também, porque bem ou mal eles podem acabar perdendo aí uma receita, então eles estavam analisando a possibilidade de criar uma entidade dessa também. Enfim, Bolsa Brasileira de Mercadorias estava analisando, tem uma série de entidades aí interessadas, mas hoje eu diria que tem só a B3 e a CERC, eu acho que está bem próxima de conseguir também. Tá. A Juliana pergunta, antecipar isso? Né, físico, enfim, o termo técnico é cartolar, mas é um papel físico, né, dos títulos de crédito. Aqui eu vou falar de uma forma mais genérica, porque a lei traz para quase todos eles aqui, tá? Podem pensar na CPR, mas nos demais também. Então, vamos lá. Uma cédula de produto rural, ela pode ser emitida fisicamente, que é o clássico, né, tem o papel, pega a assinatura física dela também, e vai lá no cartório e registra, leva nessa entidade aqui também, vai ser registrado. Legal. Esse é o tradicional que todos nós conhecemos, que trabalhamos com financiamento. A gente tem também, o que tem surgido ultimamente, mas que também é cartolar, esse título, né, ser assinado com assinatura digital, assinatura eletrônica. Então, nada mais é do que uma cártula, mas que ao invés de ter assinada com a caneta no papel, ela foi assinada, a assinatura dela é digital, né? Então, através do ICP Brasil, que a gente chama, que tem um certificado digital. Então, você tem esse é um mundo, vamos dizer assim, esse é o mundo da CPR cartular. Ela nasce cartular, e aí você vai levar isso para registro nessa entidade, e ele vai virar escritural. Tá? Ele vai sumir do mundo materializado e vai ficar nesse mundo digital, vamos dizer assim, tá? Escritural. Outra possibilidade, ela já nascer escritural, e aí é um pouco diferente, porque ela nasce já no sistema no exemplo que eu acabei de dar da CETIP, então da B3. Lá no próprio sistema ela já nasce, então não vai existir papel, não vai existir um título CPR, vai ter uma certidão dessa entidade indicando, olha, houve uma emissão de cédula de produto rural, ou houve uma emissão de CRA, houve uma emissão de CDCA, houve uma emissão de LCA, enfim, aqui dentro da entidade autorizada pelo Banco Central, no caso aqui do nosso exemplo, a B3. Tá? Então, são coisas bem diferentes, tá? Espero que tenha ficado claro, porque a gente tem falado muito em CPR eletrônica, né? Um pouco de cuidado com isso, entendam bem o conceito. Nada mais nesse caso, do que uma CPR emitida cartularmente, mas cuja assinatura não foi física. Então, tudo vira PDF, né? Quem já assinou DocuSign, por exemplo, quem já assinou com certificado digital, sabe como funciona. Você recebe um PDF na sua máquina, você clica no local que você tem que seguir ali o link, assina eletronicamente ou digitalmente, e aquilo fica no PDF. Mas isso daí é uma cártula ainda. Tá? Você vai imprimir isso com essa autenticação daquela assinatura eletrônica ou digital e vai levar depois para registro. Outra coisa é um título de crédito escritural. E não tem essa questão. Já nasce lá na entidade autorizada pelo Banco Central. É bem importante essa diferença. Joia. Eu só perdi o começo falou um pouquinho aqui, o começo da pergunta com relação à garantia, desculpa. Se não haverá duplicidade de registro até 2021, porque esses dois modelos vão trabalhar aí em conjunto, né? Ainda vai poder ser cartular e escritural, então corre o risco de dar o mesmo produto duas vezes. A gente tem, com relação às garantias, né? A gente continua sendo escritural, sendo cartular, as garantias vão ter que ser registradas em cartórios ainda. Então, é muito raro, né? Existe, mas é muito raro
a gente ter CPR sem garantia. Então, numa CPR sem garantia, você corre esse risco realmente e você tem que ir lá na B3 pedir uma certidão. Né? De novo, a gente não tem ainda toda a regulamentação. Esse é um dos pontos que precisa regulamentar na legislação ainda. Toda essa parte escritural, a gente não tem ainda regulamentada para a CPR, não tem ainda para a CIR, enfim, a gente não tem algumas regulamentações para isso ainda. O Banco Central que vai ter que fazer. Mas, mesmo assim, você vai ter que fazer no futuro uma análise, assim como você faz certidão de penhor, para ver penhor, vai olhar a matrícula do imóvel para ver a garantia, você vai começar a ter que fazer também a certidão dessa entidade autorizada. Joia. O Paulo pergunta aqui, né, no parágrafo único do artigo 5º da lei da CPR, ele faz a pergunta: qual é o objetivo desta previsão legal? É uma cláusula, então, que prejudicará o credor? Artigo 5º da lei da CPR. Deixa eu localizar aqui, terceiro, quarto, artigo 5º, parágrafo 1º, é isso? Isso. Parágrafo único. Único, isso. É aquela cláusula que a gente comentou da essencialidade dos bens, né? Então, como a gente comentou, o emitente da CPR, no momento que for emitir a CPR, vai ter uma cláusula lá dizendo o que é essencial e o que não é essencial, né? Ele precisa dizer se aquele bem é essencial. Se ele não disser nada, é porque não é essencial. Então, é mais um ponto aí para os produtores, advogados de produtores, tomarem cuidado aqui e analisar com calma essa cláusula, né? Se você não declarar uma essencialidade, por exemplo, não sei, de um imóvel que você utiliza para plantar, pela redação que está aqui, você não declarou a essencialidade, não é essencial. Lá na frente, se o credor executar essa garantia, ele vai, no dia da alienação fiduciária, ele vai tirar do período de 180 dias da recuperação judicial, que a gente chama de stay period, né? Então, aquele período que, apesar de a alienação fiduciária não entrar na recuperação judicial, você mantém isso lá, porque ele é essencial à recuperação, você mantém com o devedor. Se você não declarar isso, isso vai sair automaticamente. Pelo menos essa é a redação. De novo, nós vamos ver como o judiciário vai enfrentar isso ainda, é uma redação nova, né? Legal. Bom, o Sarracini disse que a gente respondeu bem a dúvida dele aqui, então era aquilo mesmo. Marisa, vai ficar salva, tá? Essa live vai ficar salva. Tem muita informação boa aqui para consultar depois, né? No dia a dia a gente volta para consultar aqui. A Caroline também pergunta, a gente já avançou um pouquinho na hora. Rafael, tem mais uns minutinhos para a gente aqui, para a gente finalizar? Claro, lógico. A cerveja aguenta aí mais um pouquinho, né? Para começar o happy hour, né? Eu tô com sede, mas a gente aguarda um pouquinho. Então tá bom. Então vamos lá. Caroline pergunta: para fazer o PRA onde a área tem uma matrícula só, terá que desmembrar a área afetada? Como será a agilidade nos cartórios com relação a isso, já que tem um prazo? E o custo não será maior? Eu acho que é tudo dúvidas que a gente vai ver na prática, né? Agora, operacionalizar isso daí, né, Rafael? Pois é, a gente sabe, e aqui não é uma crítica a todos os cartórios, tem cartórios excelentes, mas a gente sabe que o cartório tem a sua própria lei muitas vezes, né? Suas regras aí, a gente tem uma certa dificuldade, quem atua bastante com esse tipo de garantias, que tem registro e tal, sabe o que eu tô falando. A gente vai ter que realmente aguardar aí o desenrolar e como vai ser o dia a dia disso. A lei traz uma série de regras, eu não entrei em detalhes aqui, mas ela traz a lista completa de quais são os documentos, ela abre aqui a possibilidade do cartório falar que falta XYZ, você pode, em 30 dias, responder, você pode pedir reconsideração, então tem algum procedimento administrativo pedindo reconsideração disso, né, de alguma pendência que o cartório apresentar. Falta que a prática que vai nos dizer aí o que fazer nesses casos. O Kleber pergunta: Rafael, como você acha que a informação destas alterações nas emissões de CPRs e até da CRI, né, da CIR, na verdade, né, irão chegar aos agricultores e entidades? Boa pergunta, ou seja, como é que isso daí vai chegar lá na ponta, né? Olha, eu acho que foi uma solicitação deles, né? Eu vejo que vai chegar bem para eles, eles que estavam
pedindo, e como eu disse, eu acho que com razão, em poder dar em garantia uma fração do seu imóvel só. Então, eu acho que com relação a CIR, patrimônio rural e afetação, eu acho que vai ser muito bem aceito. Cabe aqui realmente, como a gente comentou, ao credor analisar muito bem. Uma coisa é o imóvel como um todo, que tem a matrícula. Outra coisa é uma nova matrícula desmembrada de uma área menor, que sabe-se lá se está bem localizado ou não. Tem que tomar muito cuidado aqui, e a parte ambiental. Da CPR, eu acho que são muitas alterações. Tem coisas que o produtor rural já está dizendo que não gostou, especialmente a questão de registrar a entidade autorizada. Mas veja, e aqui é um ponto relevante. O conceito é muito bom, a gente vai ver na prática, novamente, se vai funcionar. Mas a ideia aqui do Ministério da Agricultura, que bateu muito nesse ponto, o CNA, a ProSoja, enfim, uma série de entidades representando os produtores rurais, bateram muito nesse ponto de ter que registrar, que é uma burocracia adicional, que é um custo adicional, que vai, né, de uma certa forma, contra a legislação de facilitar, de desburocratizar, de aumentar aqui as possibilidades. Mas esse registro nessa identidade foi muito defendido pelo Ministério da Agricultura, especialmente, o Ministério da Economia, para que a gente, já digo a gente, governo, né, de mercado de crédito, saiba quanto que tem. Então, no final do dia, né, quando tudo estiver devidamente formalizado, com todas as regulamentações, a ideia, o que eu imagino que foi defendido, é que o credor possa olhar lá, bom, com autorização do produtor, obviamente. Esse produtor já tem financiamento com a Trading ABCD, já tem com a Química ABCD, já tem, enfim, ele já tem todo esse endividamento. Você vai querer também fazer ou não? Eu quero. Isso, depois de uns anos, ele vai ter um histórico de crédito praticamente mostrando se ele teve cumprimentos ou não. E aí você pode reduzir um pouco a garantia, reduzir os juros. Então, a ideia aqui é reduzir um pouco o que a gente chama no mercado de assimetria informacional, né? Então, a gente deixar que os entes privados conheçam também o crédito e o que está relacionado àquele produtor. Hoje, a verdade é que se você não for no cartório pedir, você não tem um local que isso está consolidado, né? E acho que esse é um aspecto também que é interessante, porque, assim, quando a gente olha lá na B3, até ontem a gente estava discutindo isso aqui dentro do nosso curso de barter, foi o Jonatas Cury que trouxe essa informação para nós aqui, também um abraço, não sei se ele está assistindo, mas quando a gente olha o estoque de títulos de crédito do agronegócio lá na B3, a gente vê um volume muito baixo de CPRs, né, ou seja, diante da imensidão que é esse mercado. E aí a reflexão que faz, né, a gente no mercado utiliza muito mais a CPR como garantia, né? Ou seja, tanto é que quando você faz uma venda dentro de uma química, naturalmente você fala assim, você faz uma venda a prazo, qual garantia que eu vou dar? Vou dar uma CPR. Mas a CPR não é a garantia, né? A CPR é um título de crédito que nasceu como título de crédito para ser negociado como um título de crédito, mas a gente usa, né, no nosso mercado a gente utiliza muito pouco, utiliza mais como a garantia vinculada ali para poder lastrear essa venda a prazo. Acho que nessa modalidade também, além de trazer essa questão, tratar essa questão da simetria, a gente também dá visibilidade para o mercado, do tamanho do mercado, ou seja, quando um investidor estiver disposto a comprar os ativos do Brasil e negociar esses ativos aqui dentro, ou seja, residente ou não residente, enfim, ele entendeu o tamanho desse mercado, né? Porque hoje realmente está muito... uma entidade tem uma estimativa do tamanho do mercado, outra entidade tem uma estimativa do tamanho do mercado. Você não tem essa informação consolidada, né? Então, acho que também é começar a utilizar o instrumento como título de crédito em toda a sua magnitude, né? E não apenas como um documento que tem uma garantia para suportar uma venda a prazo. Faz sentido isso? Não, faz todo sentido, já podia antes e agora com essas novas regras, acho que pode também, mas nada impede de você continuar utilizando como garantia. Mesmo quando você utiliza como garantia, ainda continua sendo um título de crédito, e você, que eu digo, governo, vai querer saber também desse mundo que você comentou que hoje ele não sabe, né? Então, ele vai querer olhar... Não garantia, né? Mas como garantia e título de crédito também, exato, né? Exato, perfeito. Maravilha. Acho que aqui o Paulo, ele voltando naquela questão da cláusula do essencial, né? Mas isso não estará sujeito a concurso, o concurso de credores, é isso?
Com relação à cláusula. Veja, quando você faz uma alienação fiduciária, ela já não participa do concurso, tá? Então, a alienação fiduciária, ela já é uma garantia que não participa de qualquer forma do concurso. Então, se eu fizer uma alienação fiduciária de um imóvel, ou de uma produção, ou de um trator, enfim, de um bem imóvel, aquele bem, aquele objeto da garantia, ele já não vai fazer parte, de qualquer forma. A lei de recuperação e falência, ela já deixa isso claro. A discussão aqui é, ok, isso ela vai ficar fora, mas ela é um bem muito importante, ela é um bem essencial na recuperação de quem pediu, né? De quem pediu, do devedor que pediu a recuperação judicial. E aí nós temos uma outra regra que fala, olha, que a gente chama de stay period, que é dentro dos 180 dias depois do deferimento da recuperação judicial, mesmo aquele bem que não deve integrar a recuperação judicial, nesse período de 180 dias, teoricamente improrrogável, mas na prática é bastante prorrogável, ele não pode sair da posse do devedor. Então, veja, o produtor rural dá um imóvel dele em alienação fiduciária, mas é o único imóvel dele onde ele planta a lavoura dele. É um bem essencial para a recuperação. Se você, como credor, tirar esse bem dele, ele não tem onde plantar, não tem como recuperar, não tem como pagar os credores através do plano dele. Então, o que a lei fala dentro de 180 dias improrrogável historicamente, ele vai manter a posse desse imóvel com ele. O que está aqui no parágrafo é falando o seguinte, olha, ele tem que informar o credor se aquele bem é ou não essencial. Porque a lei fala em bem essencial, bem de capital essencial. Na minha opinião, e aqui economistas podem ajudar muito melhor, pela análise que eu já fiz, bem de capital essencial são coisas que fazem a produção acontecer, né? Então, a gente tem um imóvel rural, provavelmente, a gente tem o trator, a gente tem a colheitadeira, enfim, são bens de capital aí. O que é diferente, por exemplo, na minha visão, de estoque ou de lavoura, que isso não é bem de capital essencial. Aí você tem outras discussões, bom, mas mesmo que não seja de capital, ele é essencial. Se eu tirar, eu tiro todo o fluxo de caixa do cara e o cara quebra. Então, esse parágrafo aqui, em resumo, é para mostrar uma clareza para o credor, na hora que ele for receber aquela CPR, o que ele sabe que, mesmo tendo alienação fiduciária, vai ficar na posse do produtor se ele pedir a recuperação judicial. Espero que tenha sido claro, que é um pouco confuso mesmo esse conceito. Joia. O Gustavo pergunta aqui, qual é o valor que deve ser exigido no patrimônio de afetação? Exemplo, se deseja cobrir operação de R$1 milhão, qual seria o valor do patrimônio? Deve colocar um patrimônio maior ou igual a este valor? E já emenda com a segunda pergunta, se haverá incidência de ITBI no patrimônio de afetação ao ser executado. Vamos lá. Esse valor vai ser muito com a análise de crédito do credor, que ele vai exigir que o produtor vai estar disposto a dar. Então, tem credor que pede 150%, tem credor que pede 130%, tem credor que pede 100%. Menos que isso, não parece fazer muito sentido, mas às vezes tem outras garantias, tem penhor, tem alienação fiduciária de soja, enfim, tem trator, tem outras coisas que ele aceita receber um valor menor daquele imóvel e completar com outras garantias. Então, de uma forma ou de outra, é uma análise de crédito, não tem na legislação nada específico com relação a isso. E mais, né, se você tiver aquela situação que eu expliquei, de você tiver a venda, né, teve a consolidação, teve a transferência dessa propriedade para o credor, você vendeu e sobrou um saldo ainda da dívida, você como credor pode continuar executando a diferença. Então, enfim, com relação ao valor é isso, você como credor que vai combinar com o devedor a porcentagem. O segundo ponto é ITBI, né? Em relação ao ITBI vai ser muito parecido também com o que tem na alienação fiduciária, né? Não é na constituição da garantia, você não tem nada disso. Então você não tem já a retirada, não tem o desmembramento dessa fração, né? Na verdade fica lá como um ônus registrado na matrícula do imóvel. E aí depois sim, quando você tiver a transferência da propriedade lá na consolidação, né, aí você vai ter que pagar o ITBI mesmo. Joia. Gente, vamos
até 6h30, tá bom? Vou ler mais umas 2 perguntas aqui e a gente faz as considerações com relação aos títulos de crédito, os demais, né? Que a gente tem algum ponto mais específico aqui, para a gente já caminhar para o fechamento. Bom que, assim, dá pano para a gente fazer outra live, hein, Rafael? Olha, tem Ibope, hein? Vou falar mais, viu? Ah, com certeza. Dá pra fazer um curso, viu, Marina? Vamos lá. Pois é, ó, vamos falar sobre isso depois. Mari, obrigada que você está aqui. Rafael, legal. Grazi, pode deixar, vai ficar aqui gravado. O Joelito faz uma pergunta muito específica. Joelito, depois eu vou te passar o meu e-mail, é o contato@agroschool.com.br. Passa para mim a sua pergunta aqui, é uma análise mais específica da sua situação, e aí eu respondo sozinha, ou peço ajuda aqui para o Rafael, para ele poder responder aqui para nós, tá? Para você. A Thalissa pergunta se empresas particulares podem ser credoras tanto na CPR quanto na CIR. Sim, né? Ok. O Paulo Renato, ele complementa a questão do artigo 5º, né, da lei, a exceção trazida no parágrafo único do artigo 5º da lei da CPR consagra proteção da parte final do artigo 49, parágrafo 3º da lei 11.101, em caso de recuperação judicial do produtor rural, prejudica credor CPR. Perfeito. Eu já vi que é um colega advogado, é exatamente isso. É exatamente isso, perfeito. Legal. Bom, Fernando, obrigada. Aura, obrigada. Legal, que vocês estão gostando. Vamos. Oi, falhou, está me ouvindo? Acho que você está no mudo, Marina. Você está no mudo. Está no mudo. Tô falando, ninguém está me ouvindo, né? Então, deixa eu voltar. Considerações com relação aos títulos de crédito, né? O CDAWA, CDCA, LCA, CRA. E fazendo também a menção ao Christian, doutor Christian, que também fez a explanação com relação a essas alterações. Também um abraço a ele aí, caso ele esteja assistindo a gente. Legal, Christian Fumagalli, um grande amigo também, trabalhamos anos juntos, trabalha numa securitizadora, então a vida dele é emitir CRAs, então nada melhor do que ele para falar. Aprendo todo dia com ele aqui, vou trazer alguns pontos. Olha, vou destacar aqui até pelo andar da carruagem aqui, do tempo que a gente tem, com relação ao CDA e WA, eu vou destacar um ponto que a jurisprudência, né, julgados, aí a gente já estava indo nessa linha, mas a gente agora também tem uma segurança maior aqui com relação à recuperação, eventual recuperação judicial do depositante. Então, só para a gente lembrar como é que funcionam esses títulos, né? São títulos aí de armazenagem, né? Então, eu, dono de uma quantidade X de um produto agropecuário, eu vou lá e deposito isso num armazém agropecuário. Esse armazém agropecuário, ele emite CDA, Certificado de Depósito Agropecuário, e WA, Warrant Agropecuário. Esses 2 títulos de crédito são emitidos para mim, e aí eu vou depois endossar para terceiros, vou fazer isso, operações envolvendo esse produto que está lá depositado para bancos, para tradings, para químicas, enfim. Essa é a operação básica, né? O que estava acontecendo é que alguns depositantes, né, portanto, o armazém, né, que estava ali... o dono do produto que já colocou lá no armazém e já endossou isso para terceiro, estava pedindo recuperação judicial e querendo pegar esse produto. Quando, na verdade, quando ele já endossou o título de crédito, ele não pode mais e não tem acesso a essa produção. Então, isso ficou muito claro. Então, dá um exemplo aqui. O financiador recebeu o CDA-WA endossado pelo devedor por conta de um financiamento. E aí teve no adimplemento, o credor vai lá no armazém, apresenta o CDA e o WA e retira a produção. O que estava acontecendo como insegurança jurídica é que a empresa, o produtor, que depositou no armazém, entrava em recuperação judicial e queria buscar aquela produção no armazém. Não pode, porque já estava endossado para o credor. Então, isso também ficou bastante claro
aqui na nova legislação. E com relação ao CRA, eu acho que a gente falou, né, da questão escritural dos demais títulos, da questão da atrelar a dólar, então isso eu já não vou falar novamente, mas no CRA é interessante que a gente pode agora ter distribuição de CRA no exterior. Então isso, além da questão do dólar, a gente também pode emitir no exterior, como se fosse um bonde. Quem está acostumado ao mercado de capitais já conhece como funcionaria. E a gente aqui tem uma possibilidade muito boa de a gente conseguir investimentos estrangeiros por conta dessa estrutura, né? E a gente vai ter também a mesma obrigação de registro, mas daí não vai ser aqui na entidade brasileira, vai ser uma entidade semelhante fora do Brasil, né? O que também já acontece com outros títulos. Na parte de mercado de capitais, eles estão muito mais acostumados com esse tipo de registro, com como chama, de passar informação, enfim, a gente chama de disclosure, né, de informações. Então, é muito mais tranquilo nesse aspecto. O que traz essa grande novidade mesmo é a possibilidade de distribuição fora do Brasil de CRAs. Então, aqui eu acho que a gente também vai ter um salto razoável aí também de custas e financiamento externo. Maravilha, excelente. Bom, pelo avançado da hora, não vou nem perguntar se tem perguntas. Quem tiver dúvidas sobre esse ponto ou se outros pontos também aqui, fique à vontade para fazer os comentários, ou se quiser me mandar uma mensagem privada por e-mail, pode mandar para contato@agroschool.com.br. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail certinho para vocês poderem acessar. A gente tinha algumas dúvidas, mas que eu fui lendo aqui, de acordo com as dúvidas que foram surgindo, a gente já respondeu também, então tá bem coberto. E eu acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar antes de passar aqui para o Rafael também, e antes de agradecê-lo, é que estamos numa curva de aprendizado, né? Ou seja, começou agora uma nova curva, ou seja, o papel, né? Temos um mapa, agora a gente vai sair para a viagem, né? E no meio da viagem vai surgir um monte de intempéries, de problemas, e vai ter que fazer os ajustes necessários para sentir realmente como é que ela funciona. Então, acho que essa questão de curva de aprendizado, agradeço demais aqui ao Rafael pela sua disponibilidade, generosidade de compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui. É a primeira de muitas, já te afirmo isso, viu? Olha, vamos nos ver muitas vezes ainda. E deixo a palavra final para você, já deixando o agradecimento a todos que estiveram conosco até agora, e essa live vai ficar gravada aqui no canal para quem quiser consultar depois. Suas palavras. Muito obrigado, Marina, foi um grande prazer, eu te acompanho também aqui há algum tempo, então realmente a gente já se encontrou em alguns eventos, né, e agora a gente conseguiu, enfim, fazer esse evento conjunto aí, liderado pela AgroSchool. O Ipojur também fica à disposição, então acompanhe aí as atividades que a gente tem lá no Ipojur, tem o site www.ipojur.com.br, o meu e-mail lá também é rafael@ipojur.com.br. A gente tem agora, até por conta da pandemia, a gente criou aí o nosso canal do YouTube, demoramos um pouquinho para fazer, estávamos aí focando em outros pontos, mas agora a gente já tem um canal com uma série de informações lá também interessantes. Realmente vão surgir muitas dúvidas aqui com relação ao tema que a gente debateu. Agradeço muito as perguntas de todos vocês, é importante a gente trocar experiências. Colegas que não concordarem com o que eu falei aqui, putz, excelente, podem mandar e-mail, podem falar comigo, que a gente vai ter aí bastante interesse em debater com vocês em outros fóruns. Eu tenho participado também de outros eventos desses, acompanhem lá também no Ipojur e em outros locais, que a gente vai falar bastante ainda sobre isso, e a gente volta a falar em breve. Então, agradeço, Marina, muito obrigado. Tá joia, gente. Então, obrigada, boa noite, e vamos para o happy hour agora, hein? Vamos sim. Boa noite, pessoal. Abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau.